A situação do Vasco ela pode ser exemplificada pelas bravatas de não vamos mais sofrer, pela contratação de um técnico que não ia entender o passo a passo que um clube tem que dar. A gente sempre falou, o modelo para o Vasco é o Botafogo, passo a passo. Primeiro, não cair. Não, o Vasco já quis dar 50 passos. E talvez nos jogadores a situação do Andrei. Andrei, Palmeiras quis contratar, não, porque tal, Chelsea, não sei o quê. Não, Vasco não. Essa SAF do Vasco vendeu o Andrei, ficou com o Andrei até o Chelsea pedir. O Andrei vai para a seleção sub-20, liberou o Andrei, porque era uma... O Andrei foi eliminado por Israel, era titular absoluto do time. E o Vasco não o chamou para jogar esse jogo. Sabe por quê? Porque deve para ele um caminhão. O Barbieri, ele esqueceu do que ele fez no primeiro jogo, quando ele enfrentou o Flamengo no começo do ano e que ele conseguiu a vitória. Sim. Ele participou no dia seguinte conosco no F90 e uma das perguntas foi: você sabia do seu limite e o time que você iria enfrentar? Ele falou assim: exatamente, essa foi minha força. Saber a dificuldade que você vai enfrentar. Você não está enfrentando, e aí, respeitando, lógico, Goiás, Cuiabá, não é? Você está enfrentando Flamengo no Maracanã, num clássico em que 1-0 já era né, já causa um alvoroço para os jogadores. Aí você vai tentar propor o jogo, sendo que você vem de 2 derrotas. Em 3 jogos, o Vasco tomou 10 gols. Como é que você vai propor o jogo? Como é que você vai pensar em propor o jogo? Os teus jogadores, emocionalmente, não estão... Você percebe que o time do Vasco quer jogar, mas não consegue fazer aquela ligação, o último passe, tentar fazer uma jogada de... Mas não é só o jogador do Vasco, né? O futebol brasileiro, de uma forma geral, um drible. Né? Você não tem isso no Vasco, você tem toque. Só que aí você dá campo para o Flamengo dominar o meio campo. Você dá a possibilidade do Flamengo dominar o meio campo. Ele põe só o Jair e o Galarça, né, como os 2 jogadores do meio campo. Peck no banco. Só o Jair que marca. O Galarça, o segundo gol aí... Foi a primeira vez que o Barbieri iniciou com 3 zagueiros na temporada. Já fez esse esquema, já deixou o Vasco jogando nesse esquema durante algumas partidas, mas iniciar não. Deu para perceber. Deu para perceber porque defensivamente, realmente, a gente, que São Paulo jogou 7 anos com 3 zagueiros, é muito bom quando você justamente propõe jogo, você consegue marcar em ataque. Mas quando você é superado, que acontece, e tem que recuar, tem que ter certa ordem, né? E certa distância entre os companheiros. E você viu que em todos os goles do Flamengo, as coberturas, a distância entre o zagueiro e o meio campo, em todos estava errado. Em todos estava errado. O gol do Gerson, 3 zagueiros mais o lateral dentro da área, e ninguém viu chegar o volante, né? Que isso deve ser, obviamente, o futuro zagueiro. O gol de Cuellar. No funil da área, sozinho, com tempo, para criar, pensar, chapar. O gol da Ayrton Lucas contra-ataque, onde tinha praticamente todo o elenco de Vasco no ataque e deixar um campo para correr o jogador mais rápido do Flamengo. Então, defensivamente, realmente, deu para perceber que o Vasco nunca tinha jogado esse esquema, né? Você não tem a sincronia, é um perigo. Mas não, é como tudo, né? Não entre os zagueiros e meio campo, né? Se você sincronia essa distância do meio campo e começa a jogar nas costas dos meio-campistas ou lateral sai de tempo, aí sofre. Aí você, um monte de jogadores correndo atrás da bola, sem estratégia, né? Que foi o que eu vi no primeiro tempo. Sem dúvida. Você ser superado é normal, por momento. Como o Lugano está falando, é uma questão de você ser inteligente e entender as suas limitações. Você não pode jogar com um homem de marcação com o Flamengo. Só um homem de marcação no meio campo. Você põe 3 zagueiros, para marcar um atacante. Para marcar um atacante. Exatamente. E aí você libera os teus 2 alas e com um homem de marcação. O que o Flamengo faz? Dois jogadores de contenção, que seria... Qual você acha que era o plano do Barbieri? O que ele falou para você, propor o jogo. Mas para quem já é Vasco de verdade, não muda nada. O que muda é fazer papel de trouxa. E é o que a gente está fazendo. Esses caras prometeram milhões de coisas que não estão cumprindo. Essa é a mais pura realidade. Mas isso é culpa do torcedor? Não, isso não é culpa do torcedor. Os jogadores também não têm culpa, não. Esses jogadores, alguém procurou ou o empresário ou o clube e os contratou.
Entendeu? O Maurício Barbieri também não tem culpa, não. Alguém ligou para ele e falou, pô, nós estamos com um projeto aqui, você que trabalhou 3 anos lá na SAF do Red Bull Bragantino, você não quer vir aqui trabalhar com a gente? Ó, o projeto é esse. Dizem que é um cara muito do bem, um cara de gente boa, trabalhador, honesto. Só que, profissionalmente, ele ainda não atingiu um patamar, na minha modesta opinião, digno de treinar o Vasco da Gama. Ou não deram para ele, talvez se dessem para ele Arthur, Claudinho, né, ele pudesse fazer, falando de jogadores desse nível, porque os jogadores que o Vasco tem não são desse nível, né? Ele pudesse fazer um trabalho melhor. Mas, cara, eu juro que eu acreditei que a melhor solução para o Vasco seria essa SAF da 777. A maioria, né? A maioria das pessoas. Então, e por quê? Porque eles prometeram pagar as dívidas, né, e fazer um investimento gigantesco na formação de um time. Até agora, não me apresentaram nenhum número, não me apresentaram os números, na minha cabeça está muito simples. Eu vendi o Andrés parcelado e comprei jogadores parcelados. Investimento, na minha opinião, até agora baixíssimo, né? Foi zero. Eu estanquei a dívida, eu tenho receita. Tá fazendo fluxo, né? Com essa receita eu pago os salários. Então, galera, os salários estão em dia, que sempre foi um problema grave, mas por que os outros dirigentes não conseguiam pagar? Porque todo mundo sabe de onde vinham as receitas. Vinha lá da Pixbet, a receita. Iam lá, bloqueavam na fonte. Vinha da Globo, iam lá, bloqueavam na fonte. Vinha da Capa, iam lá, bloqueavam na fonte. Quando chegava no dia 5, né, que os clubes pagam dia 5, outros dia 10, enfim, chegava no dia do pagamento, essas receitas estavam bloqueadas. E aí o clube não conseguia pagar. Tinha que buscar acordos e não sei o quê. Com a entrada da SAF, essa dívida ficou parada. Os clubes, né, as SAFs, eles pagam um percentual, acho que 15% da sua receita anual para pagar as dívidas. Então, não tem mais as penhoras. Por isso que não existe mais os atrasos de salário. Então, não tem milagre, não. Entendeu? Até agora... Só congelou as dívidas. Até agora, Luiz Melo, Paulo Brax, essa galera aí, Josh e companhia, fizeram nenhum milagre, não. É só uma lei sancionada pelo Bolsonaro que facilitou a entrada dessas SAFs. Alguns torcedores foram lá e atacaram São Januário com rojões, publicaram imagens dessa barbaridade nas redes sociais. Confere aí. E para quem não conhece, a sede do Vasco da Gama é maravilhosa, é um prédio histórico. Tinha que ser preservado. Não isso aí. Vamos lá, olha que absurdo. Quando você entra nesse portão, do lado direito está a sala de troféus do Vasco, maravilhosa. Do lado esquerdo fica a loja do Vasco e o restaurante lá de São Januário. Sabe o que está aparecendo? Isso aí é a guerra na Ucrânia, cara. Bombardeio. Tá filmado, tem que pegar todo mundo e cana brava, não tem jeito. Olha aí, ó. Que coisa lamentável, tristeza. Que coisa horrível. Olha, o Vasco da Gama, há instantes, soltou uma nota dizendo, um comunicado que, por intermédio aí da assessoria de imprensa, o clube se manifestou sobre a atitude desses sujeitos que se dizem torcedores. Vamos lá, abre aspas. Vem cá pro telão. Aqui no telão, por favor. Obrigado.
Comunicado, o Vasco da Gama lamenta profundamente a depredação do estádio de São Januário na noite da última segunda-feira, dia 5/6. O clube compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado. Mas é absolutamente injustificável que um símbolo de todos os clubes maltinos seja destruído. O Vasco já acionou as autoridades para evitar que episódios como esse voltem a se repetir, que os culpados sejam identificados. Identifica, notifica, cana brava. Salgado, meu amigo. Agora vamos deixar, vamos juntar a chapa.